Pra você é impossível mesmo. Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me tocar. Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Bom dia, meus irmãos. Começamos essa celebração lembrando do amor do Senhor e eu quero te perguntar quais são as suas expectativas para o culto dessa manhã. Sim, porque precisamos ter expectativas em Deus. O que Deus vai falar conosco, o que vamos entregar para Ele, o que Deus vai nos corrigir. A gente vem e a gente tem que ter no nosso coração expectativas do que vai acontecer em nosso meio. Feche seus olhos e nós vamos falar com o Senhor, pedindo a Ele, em nome de Jesus, que Ele seja suficiente para nós nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, nos reunimos, em Seu nome celebramos, em Seu nome nos rendemos, com a alegria do nosso coração, chegamos ao templo, ao lugar onde nos reunimos para louvar ao Senhor. Senhor, que haja em nós expectativas grandes e poderosas do que o Senhor vai fazer em nosso meio aqui nessa manhã. A gente não vem por um costume, a gente não vem por uma rotina, a gente vem porque ama o Senhor, porque não há lugar melhor para a gente estar. E a gente quer sim criar expectativas espirituais do que o Senhor vai nos entregar nessa manhã, de como o Senhor vai falar conosco e também de como eu estou para me apresentar diante do Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra, sustentador do universo, mas que se preocupa comigo e que está comigo agora. Ó Espírito Santo do Senhor, tenha liberdade para passear em nosso meio, para agir neste lugar. Consagramos este lugar a Ti. Somente o Senhor reina aqui. Somente o Senhor é adorado aqui. E nós aceitamos o convite da adoração. Queremos entrar nos portais de adoração e entregar a Ti uma adoração digna ao Senhor. Limpa os nossos corações, leva nossa mente cativa ao Senhor e que o Senhor seja exaltado e engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloque-se em pé e adore o Senhor essa manhã. Essa é a hora do
graças pelo Senhor? Você já deu graças ao Senhor hoje, pelo seu dia? Irmãos, hoje está terminando, e acho que tem uns 15 dias que começou as Paralimpíadas, e eles são meio fanáticos aí pelos Paralímpicos, né? São pessoas que geralmente têm algumas deficiências, e elas competem em algumas atividades, e tem um competidor brasileiro, o Gabriel Araújo. Vocês irmãos veem essas Paralimpíadas. O Gabriel Araújo, ele tem uma deficiência que é um comprometimento dos membros superiores e membros inferiores. Então ele tem os braços curtos e as pernas também curtas. Ele compete na natação na classe S2, que é uma classe para esse tipo de deficiência. E, irmãos, é assim, uma coisa incrível de ver. A qualidade técnica desse rapaz, ele ganhou acho que 3 medalhas de ouro, algumas coisas assim, né? E uma das medalhas, um repórter da Globo foi entrevistar ele e perguntou se ele tinha um conta para reclamar da vida, né? Às vezes a gente tem muita coisa e a gente reclama, o rapaz tem todo comprometido fisicamente. E ele disse assim, irmão, repórter, não tem nada para reclamar. Só agradecer, porque eu sou um atleta de alto rendimento. E aí eu olhando aqui, eu falei, Senhor, não tem nada para reclamar, né? E aí muitas das vezes, e a gente cantou esse cântico no domingo passado, e ele fala de darmos graças a Deus pelas nossas coisas, pela nossa vida, pela nossa família. Só que às vezes é muito fácil a gente agradecer quando as coisas estão bem, não é isso? Aí os irmãos vão me permitir me usar como exemplo. Quando eu tive lá Covid, e nos dias lá tensos, né, eu estava lá achando que no dia seguinte eu não estaria mais por aqui, eu pedi ao Senhor para me curar, o Senhor me curou. E aí é fácil agradecer por isso, não é fácil? Estou aqui, vivão aqui, cheio de saúde, mas e quando não dá certo? E quando nós temos problemas? E eu vou tomar como exemplo também. Quando a gente perdeu o nosso bebê, a gente foi para fazer a ultra de saber o sexo, e chegou lá, o bebê estava morto. E aí eu volto para casa, depois a Zé faz a curetagem. Como que eu vou agradecer um negócio desse, irmão? É difícil. Mas o Senhor, Ele diz que nós devemos agradecer todos os dias. Você cantou isso, né, pastor? Às vezes a gente canta e a gente não está nem percebendo. E, irmãos, o pastor fala isso várias vezes. Daqui desse culto nunca vai sair que a gente vai ter uma vida de facilidade. Por Ele, pela nossa ministra, por quem está ministrando aqui a palavra do Senhor, porque isso não é Bíblia. A palavra do Senhor, lá em João 16:33, Jesus falando, lá no finalzinho do versículo, que no mundo teríamos o quê? Aflições, mas Ele não nos deixa sozinhos, né? Ele diz que estaria conosco, porque Ele venceu o mundo. Então, hoje, nós cantamos no domingo passado, foi lindo a igreja cantando, mas o Senhor te desafia hoje a cantar, mesmo que você esteja passando por dificuldade, por problema. Porque nós cantamos de graças te dando todos os dias. Nós vamos vencer todos os dias? Não. Isso não é bíblico. Vai ter dia que nós vamos, infelizmente, passar pela derrota. E o Senhor te convida nessa manhã a dar graças a Ele. Porque Ele é o dono de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor te convida a realmente, nessa manhã, a dar graças a Ele por tudo. Tendo a plena consciência do que você está cantando. Que não seja só um momento emocional, mas que você tenha certeza de como aquele atleta lá, né, paralímpico, todo comprometido, mas agradecendo ao Senhor porque ele é um atleta de alto rendimento. Com certeza, irmão, Deus tem te abençoado. Mais uma vez o pastor fala isso muitas vezes, que nós estamos passando por essas dificuldades, estamos vencendo. Existe uma derrota aqui, existe uma derrota aqui, mas Deus tem nos dado a vitória. Então agradeça ao Senhor, agradeça realmente ao Senhor, porque só o dom da vida já é um motivo de agradecimento. E mais forte ainda, né? Só Jesus subiu na cruz, que deviam ser as nossas mãos, né, perfuradas, deviam ser os nossos pés. Só isso já é motivo de agradecer, que a nossa
Nosso fim era a morte, Ele nos trouxe a vida novamente. Então vamos cantar, graças te damos, mas realmente entendendo para quem é essa graça. A gente tem o Deus do universo, nós não estamos dando graças por uma imagem construída por homens, estamos dando graças ao Senhor Todo-Poderoso, que disse que estaria conosco, até nesses momentos difíceis, momentos de derrota. Então vamos agradecer ao Senhor.
igreja, amém? Você pode olhar para o lado aí e agradecer ao Senhor por quem está do seu lado. É a igreja do Senhor que está aí do seu lado. Olha para o lado, olha para trás, olha para frente, agradeça ao Senhor. Você tem uma família espiritual. Nós não somos perfeitos, irmãos, mas nós temos o perfeito nos conduzindo. Agradeça ao Senhor pela sua igreja. A hora que o inimigo colocar alguma coisa que entristeça o seu coração, a nossa igreja, você vai repreender em nome de Jesus e vai dizer: eu não quero pensar mal da minha igreja, eu não quero falar mal da minha igreja, eu não quero reclamar da minha igreja. Esse é o lugar que o Senhor me plantou para frutificar e não para morrer. Este é o lugar que o Senhor me plantou para dar frutos e não para tosar frutos. Este é o Senhor, o lugar que o Senhor me colocou, te colocou, nos colocou. Há imperfeições em nosso meio. Ai, irmãos, somos imperfeitos, somos falhos, erramos demais. Mas há o Senhor em nosso meio. A igualdade, cantamos sempre. O reino do Senhor é reino de igualdade, é reino de igualdade. E por que ainda reclamamos? Dê graças ao Senhor. Dê graças ao Senhor. Nós vamos hoje agradecer. Temos orado pela nossa igreja, temos pedido ao Senhor, mas hoje a gente vai falar assim: Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Pai, porque ontem os jovens se reuniram. Irmãos, eu vou repetir. Ontem os jovens se reuniram. Amém? Ah, sim. Um desejo de que tivessem outros jovens lá. Mas a gente tem que olhar. A Solange colocou aquelas fotos do grupo da igreja. Você, irmão, vai abrir aquelas fotos e você vai olhar aqueles meninos ali. Você vai orar por eles, porque a ovelha que gera ovelha, eles vão gerar outros jovens. Os jovens se reuniram ontem. A igreja tem que estar saltitante, feliz. Vem Projeto Esperança aí de jovens e adolescentes. Você está sabendo o que é isso? Você precisa se envolver e tem que estar feliz, porque os nossos jovens vão ali para frente da rua dizer que Jesus é esperança. Hoje a gente começa a nossa campanha de missões. A igreja está respirando missões, desde missões Rio, agora vamos entrar em missões nacionais. Nós estamos com o sangue do Senhor pulsando nas veias da nossa igreja. Perceba isso. Há problemas, há. Nós, se a igreja fosse feita da gente, a igreja ia ser perfeita. É por isso que a gente tem que se colocar diante do Senhor em humildade e de independência e dizer: Senhor, me faz ver as boas e grandes obras que o Senhor tem feito em nosso meio. E eu vou dizer uma vez mais, quando a palavra diz assim, que a nossa mente tem que ser cativa ao Senhor, é porque o pecado começa aqui. E quando você tiver coisas que vierem à sua mente para você reclamar, você vai repreender em nome de Jesus e você vai dar graças ao Senhor. Eu quero chamar a irmã Delcina que nos conduza nessa oração, nossa diaconisa. Vamos orar, Delcina, com gratidão no nosso coração. Com gratidão no nosso coração. Se há pessoas com deficiências que conseguem ser gratos, se o Márcio hoje nos lembra através da administração que mesmo com problemas devemos ser gratos, hoje a gente vai só agradecer por esta igreja. Eu não estou falando do templo, da obra, eu estou falando de nós. Graças ao Senhor por nós, como igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso único Deus, em quem nós podemos depositar a nossa confiança, a nossa esperança. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela igreja do Jardim Santíssimo. Queremos neste momento, Senhor Deus, te dar glórias, ó Deus, por tudo que temos feito aqui e por tudo que tem te agradado. E queremos, ó Deus, te pedir perdão por tudo que fazemos e que não te agrada. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a crescermos mais na Tua graça. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a termos mais comunhão com os nossos irmãos. Que nós possamos, ó Deus, caminhar em frente, sabendo, Senhor Deus, que muitas das vezes nos entristecemos com coisas que acontecem, mas, ó Deus, que nós não fiquemos parados, ó Deus, lamentando aquilo que não deu certo.
mas que nós possamos ter os nossos olhos voltados para Cristo e que nós possamos caminhar em frente de mãos dadas, ó Deus, sabendo, Senhor Deus, que não estamos aqui fazendo aqui as coisas para o nosso engrandecimento, mas para o engrandecimento do Teu reino, e para que, ó Deus, almas possam se chegar a Jesus e se converter dos seus pecados e a receber a salvação que Ele nos dá de graça, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela semana que passou, por tantas lutas que tivemos, por tantos problemas, mas em todos os momentos o Senhor esteve conosco. Muito obrigada, Jesus. Agora, Senhor Deus, queremos que o Senhor fale aos nossos corações, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, os nossos corações alegres para receber a Tua palavra. E queremos, Deus, colocar neste momento, na Tua presença, a assembleia que vamos ter daqui a pouco. E que o Senhor faça, ó Deus, em nosso meio, tão somente a Tua vontade. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando, falando no nosso coração desde os primeiros momentos desse culto. Já tem falado ao meu. E nessa hora nós temos um momento que nós chamamos de responsável, de generoso, de espiritual, que é a entrega de dízimos e ofertas. Gosto de dizer para a igreja e para aqueles amigos que estão também de forma online, que esse é um privilégio que o Senhor nos concede. E sim, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nós ofertamos ao Senhor. Dízimos são tão sérios e é tão espiritual, de que sim, quando essa área não está bem na nossa vida, todas as áreas desmontam. Quando essa área do dinheiro, e Jesus pregou muito sobre ele, não está bem, as outras áreas viram pó. Digo isso porque, por muitas vezes, a gente reclama. Nós temos aprendido já, desde o início do culto, a ser grato. Ser grato, sim, se você tem um alto salário, se você tem um salário mínimo, ou nem tem salário. Ser grato se nós temos 5, 10 pares de sapatos, nós só temos um. Ser grato se a nossa casa é grande, confortável, com todos os recursos, mas se a nossa casa é simples também. Ser grato ao Senhor não tem a ver com o recurso que a gente tem em casa, tem a ver com como a gente administra cada recurso que o Senhor nos dá. Eu tenho orado, irmãos, não somente por dia de Santíssimo, mas por Nova Bereia, sobre os cuidados do Senhor também, e que nós precisamos de crentes, de homens e mulheres comprometidos com as coisas do reino. Estamos iniciando campanha de missões nacionais. Nossos jovens partem para a rua do Projeto Esperança na próxima semana. Isso tudo não se faz com dinheiro. Não tem vergonha de dizer que sim, sou dizimista, entrego as ofertas, porque não é minha do Senhor. Então nós escutaremos a canção. E com um modo muito generoso e muito sincero, a gente pode sim contribuir. Mais uma vez eu abro para os irmãos, para os amigos e para os que estão de forma online. Se você tiver uma questão do tipo muito pessoal, pastor, eu não consigo entregar, não sei, vamos bater um papo, vamos começar, debaixo da orientação de Deus. Uma coisa eu já posso dizer, uma vez eu aconselhei uma irmã desse jeito. Comece de algum jeito. Pastor, mas ainda não é o dízimo real. Comece de algum jeito, senão você não vai começar nunca. E a obra fica, como diz o profeta, destelhada, desguarnecida, desprotegida. A obra que eles dizem é a obra em todo do reino de Deus. Vamos cantar a canção, vamos celebrar e ter essa tranquilidade, espiritualidade, generosidade de contribuir ao Senhor. Amém?
Fazemos dessa canção um pedido, um clamor a uma só voz. Nós queremos, ó Deus, desejamos, ansiamos ser teu jardim particular. Trabalha, ó Deus, no nosso coração. Trabalha na nossa mente, ó Deus. Que, ó Deus, o que é semeado pelo Senhor possa produzir muito na nossa vida. Possa, ó Deus, trazer novas pessoas, novas almas para o teu aprisco. Que, ó Deus, cada irmão aqui, cada ovelha do teu rebanho possa produzir, possa ser, ó Deus, e fazer com que novas ovelhas venham para o teu aprisco. Deus, consagramos ao Senhor dízimos, ofertas, vidas, os bens, as primícias que os irmãos têm depositados aqui no teu altar. Quando, ó Deus, a tua igreja tem atendido outras famílias, famílias de dentro, mas também famílias de fora da tua casa. Ó Deus, nós consagramos isso tudo e te pedimos que o Senhor continue multiplicando para a glória do teu nome. Ó Deus, muito obrigado porque Jardim Santíssimo especificamente tem sido alvo do teu amor. Nada tem nos faltado, ó Deus, dizemos porque o Senhor é o nosso pastor. Ó Deus, te dizemos muito obrigado, graças te damos, porque assim, ó Deus, a despeito do caos à nossa volta, de desemprego, ó Deus, de doenças, ó Deus, de luto, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem estado conosco, ó Deus. Obrigado, Deus, pela tua igreja. Quando, Deus, cada oferta, cada momento que nós dedicamos aqui, nós te pedimos, ó Deus, que isso possa ser tão benéfico, ser tão maravilhoso, a não somente aos nossos corações, mas aqueles que recebem, Deus. Que isso, ó Deus, possa sim, ó Deus, fazer com que as pessoas olhem e vejam que a tua igreja é uma igreja que tem a tua identidade, que tem o teu bom perfume, que tem o teu cheiro, ó Deus, nas nossas vidas, nos nossos corações. Muito obrigado, Deus. Consagramos isso tudo ao Senhor. Sim, ó Deus, te pedindo humildemente pelo processo de sucessão ministerial, pelo novo obreiro, te pedindo, ó Deus, que haja paz, haja unanimidade no seio da tua igreja, que, ó Deus, não seja de fato a nossa vontade, nenhuma vontade humana, que, ó Deus, no nome de Jesus, as vontades humanas caem por terra, ó Deus, e a tua soberana vontade, que segundo a tua palavra é boa, perfeita, agradável, possa triunfar, ó Deus, sobre nós. E sim, ó Deus, o teu povo possa avançar, a tua igreja possa avançar, ó Deus, cuidando de gente, mas também se deixando ser cuidada pelo Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Mexidos, o Senhor tem falado aos nossos corações já há muito, irmãos. E eu queria pensar com os irmãos, com a igreja aqui presente, sobre o tema que está aí diante de você. Sementes para o crescimento espiritual. Não é nenhuma receita de bolo, não é nenhuma dica agrícola ou ecológica, mas são sementes. E semente, ela começa pequenininha e cresce de um modo, sabe, nesse sentido assustador. Nossa gratidão à Cristiane, que está aí conosco, filha de irmã Tânia. Mais algum visitante? Não, né? Nós temos vários de forma online. A gente não consegue ver assim de imediato, mas que o Senhor abençoe a todos. Mateus capítulo 28, texto que todo bom batista que esteve presente, nessa parte eu escapei, né? Na campanha de 1965. Foi esse tema, irmãos. Jesus Cristo é a nossa única esperança. 1965. Esse tema se repetiu em 1999. Aí já tem uma galera mais. E repete agora como, sim, um momento importante, ímpar, para declarar que, sim, a igreja precisa ser uma porta de esperança, precisa declarar a esperança, e Jesus Cristo é a nossa esperança, é a única esperança.
E queria pensar com os irmãos sobre isso, sobre esse texto que é conhecido de todos nós, Mateus, capítulo 28, versos 18 a 20. Amém? Acompanhe aí pelo multimídia, eu vou ler uma vez sozinho, depois vamos repetir, porque todo bom cristão, além de conhecer essa campanha batista de décadas, esse texto também precisa ser conhecido e eternizado nos nossos corações. Diz assim o texto, palavras de Jesus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Vamos juntos, a partir do 18? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós estamos diante da Tua palavra, em um templo de 4 paredes, de forma assentados, confortáveis, quando na prática não podemos reclamar de nada e só realmente te dar graças ao Senhor. Nesse mesmo horário, nesse mesmo instante, há queridos nossos separados por quilômetros de distância de forma online também. E eles não estão, ó Deus, assistindo propriamente um culto, eles estão participando ativamente de um culto. Nosso pedido, a nossa esperança é que, diante agora da audição da Tua palavra, da leitura, da explanação, o Senhor, ó Deus, fale profundamente a todos os corações aqui, como tem falado ao nosso. Porque o Senhor é fiel e as Tuas misericórdias não têm fim. Que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Sementes para o crescimento espiritual. Traduza sementes por ações. Ações iniciais que nós precisamos fazer, até pequenas, porque sustentam toda a nossa vida essas pequenas sementes ou pequenas ações. E aí nos dá uma visão um pouco mais ampla do que está à nossa volta e de fato o que nós temos feito sobre essa vida. Meus irmãos, eu já confidenciei para os irmãos que há semanas que eu passo 2, 3 vezes no cemitério. O assunto pode ser mórbido, mas não vou entrar nessa questão. Mas ontem foi mais uma vez pela manhã. A vida, ela é muito frágil, a vida é fugaz. Então, quando eu cito isso, de uma questão que é mais recorrente no nosso meio, nesses 2 anos quase de pandemia, é difícil a gente se olhar e dizer o que Deus quer fazer comigo, o que Ele quer me mostrar na minha vida. O texto realmente não tem aí, nesses 3 versículos finais do Evangelho de Mateus, a expressão semente. Não tem. Mas está implícito de que fala de aumento de discípulos, fala de outros lugares que precisam ser alcançados, fala sim de que nós precisamos aprender os mandamentos e cumprir, e o mandamento de Jesus não é para ser, questionado, é para se cumprir, porque fala de coisas básicas que todo bom cristão, ou a mulher de Deus, ou o homem de Deus, ou todos nós aqui, ou aqueles que estão de forma online, que abraçam a fé em Jesus, ou então que gostam da igreja, que gostam de Bíblia, minimamente a gente teria que cumprir, mas por vezes a gente não cumpre, porque, meus irmãos, crescimento na Bíblia, o Gênesis já nos ensina isso. Por exemplo, Gênesis 1, 22, o ato criador de Deus o tempo todo assim: crescei-vos e multiplicai-vos. Isso, Gênesis, capítulo 1 ainda, verso 22, está Deus falando para a sua obra da criação de que aquilo precisa ser multiplicado, aumentado, ou seja, crescido e acrescido, enfim. O processo natural não é ficar parado, não é ficar parada, mas é crescer.
rapidinho, a gente sabe disso. A gente entra um dia lá na classe de bebê e vai se formando, adolescente, jovem, aquela coisa toda, o seu conhecimento vai sendo agregado. Não dá para ser a mesma pessoa, nem pode, não tem como. Um bicho, um animal, e a gente tem muita gente que gosta aqui dos pets, a gente sabe também que o bichinho vai crescendo. Uma planta, que coisa extraordinária, vai crescendo também. Eu estou tendo uma experiência, e quando eu falo de semente, acho que foi influenciado por isso. No projeto do terreno lá, vez por outra, eu tenho que plantar alguma coisa. E eu estou maravilhado, encantado, porque teve uma coisa que a gente não plantou e deu, que foi tomate, porque já estava no terreno. Mas começa a partir de uma semente pequenininha, frágil, um negócio que pode se quebrar, um negócio que pode ser destruído de uma hora para outra, mas cresce e te dá um alimento para você sustentar. Olha que coisa, irmão. Que coisa extraordinária. Então, na verdade, sementes são mais do que ações, é uma vida de prática dentro e na palavra de Deus. E isso, meus irmãos, é um processo natural e necessário, nós crescermos. Uma curiosidade, quando a Bíblia fala de crescimento, de aumento, de multiplicação, e eu só vou citar isso, por exemplo, quando os hebreus vão para o Egito, irmãos, a convite de José, lembra? Eles vão em número de 70. Na hora de atravessar o Mar Vermelho, sabe quantos são? 660 mil. Cresce. Então, isso é bíblico. Esse crescimento precisa acontecer na sua vida, na minha vida, do ponto de vista espiritual, intelectual, sim, do ponto de vista pessoal, de maturidade da fé. Vou insistir com os irmãos de que nós precisamos refazer falas. 2 anos já se passaram, e muito antes da pandemia, a gente já precisava refazer falas. Não dá para carregar. Ontem, dentro de uma capela, eu falei de novo, e parece que, sabe, parece não, só Deus, né? Eu acertei em cheio, porque depois veio um membro da família falar de situações familiares. Aquele negócio que a gente fala, família, aí não perdoa. Não tem... Irmãos, foi assim... fantástico, é Deus falando de que precisa perdoar, porque a vida é fugaz, a vida é frágil demais, e a gente fica acumulando ressentimento de tudo e de todos, e aí não cresce, ou seja, não se amadurece na vida. E de novo, não podemos impor nos nossos jovens coisas que adulto, inclusive, não se resolve. Não se resolve, não quer se tratar, não quer deixar Deus curar. Então, há movimentos, sim, irmãos, de crescimento, e precisa haver. No Novo Testamento, e a gente está no Novo Testamento, Jesus expressa e são compelidos, os seus discípulos, a tomar uma decisão, e a narrativa do final de Mateus é sobre isso, sobre crescimento, sobre fazer novos discípulos, sobre ensinar a guardar todas as coisas que ele estava mandando. Então, há 3 grandes sementes aqui, ou 3 grandes ações, que os discípulos estavam recebendo, como falíveis, como pessoas, sabe, de carne e osso, como a gente, mas que meus irmãos precisavam sim ouvir aquilo, porque depois desse evento aqui, diz o texto que Jesus é elevado aos céus, aparecem varões e diz, olha, vocês que estão olhando para esse aí, ele um dia voltará, mas por enquanto ficar em Jerusalém, como é que ele tinha falado? Ou seja, o movimento é o tempo todo de crescimento. Se eles ficam ali, ou se eles se retraem com medo, nós não teríamos nem essa igreja, nós não teríamos essas Bíblias que a gente tem, nós não teríamos nada, porque se eles ficassem enclausulados no canto com medo dos judeus, ou com medo de qualquer outra coisa que pudesse os afrontar. Mas a primeira semente do Evangelho, irmãos, a primeira semente que a gente tem que desenvolver na nossa vida é o ir. Jesus diz, portanto, ide. Isso é imperativo, não é escolha. Esse ir nos leva a falar do Evangelho o tempo todo, e aí por isso que a boca fala do que está cheio, o quê? O coração. Por isso que em todos os nossos relacionamentos a gente tem que falar, irmãos, oportunidade de hortifruti, posto de gasolina, fila de banco, quem enfrenta ainda, enfim, fala aí, faz a sua lista, tem que ter, irmão, tem que ter o tempo todo palavra, não dá para perder uma oportunidade. Esse ir tem a ver com a semente que é plantada no coração dos discípulos. Eles esperam o tempo certo, e Atos conta essa história que eles começam a pregar e são impactados pelo povo, a maneira que o povo recebe, mas também são impactados pelo Senhor, porque é o Senhor que os capacita. Nós não temos capacidade nenhuma, irmãos. Então, o portanto ide tem a ver sim com o que Jesus estava ensinando ele, não é um movimento parado, pelo contrário, é um movimento que anda, irmãos, que vai para frente. Então não fique parado ou não fique parado. Deixa eu abrir um parênteses, prometo fechar. Ontem eu precisei sair, eu fiquei com
os jovens, e minha filha Sara estava fazendo 24 anos, e tinha programado um negócio surpresa, enfim. Eu tinha que sair, mas eu fiquei na abertura para dar uma palavra e depois tive que sair por 2 motivos. Um, eles já estão sabendo, os irmãos estão sabendo agora que era aniversário da minha filha. O outro, que eu precisei sair para chorar. De emoção. Cara, você ter jovens, desculpa o cara, tá? Que eu estou conversando com os irmãos. Uma galera que estava, sabe, distante, sem se reunir um tempo, irmãos. E aí você tem que chorar, porque, meus irmãos, são nossos, estão sob nossos cuidados, mais uma vez. E eu tenho que sair para chorar e ir para o compromisso em família, porque eles estavam sob nossos olhares, irmãos. Isso é ir, isso é ir. Então não critique, esteja junto. Estavam lá com todos os cuidados. Louvor, palavra, e que palavra. Mas, meus irmãos, como nós precisamos ir, parar de estar, é redundante, né? Parar de estar parado. Não precisa fazer isso. Irmãos, se nós nos movimentássemos mais, nós teríamos, sabe, mais pessoas acessando o culto de oração na quinta-feira. Nós teríamos mais gente no culto de quarta-feira à noite. Com todos os cuidados nesse tempo doido que a gente está chamando de pandemia. Mas, meus irmãos, o texto nos diz que é, portanto, ide, é imperativo. O verso seguinte, na verdade, a sequência da palavra de Jesus é fazei discípulos, e essa é a segunda semente, é o fazer, é tomar, sabe, a ação, a forma. Note que o que está acontecendo aqui no texto, Jesus está chamando eles para perto, está dizendo, é com vocês, não é com mais ninguém. Jesus não tinha mais ninguém. Jesus estava sendo elevado naquele momento aos céus, então era com eles, fazer discípulos. Isso tem a ver com relacionamento, irmãos. Nós temos hoje uma visitante, nós temos vários visitantes frequentando também à noite, mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos, que a comissão de integração já está trabalhando isso, diáconos, líderes de modo geral. O visitante entrar, irmãos, ele não é mais um estranho no nosso meio, nesse sentido, ele precisa ser acolhido. Se a gente pudesse abraçar, a gente abraçava, beijava, mas olha, ame, porque isso é começar um chamado relacionamento discipulador. Eu me entrego nisso porque é preciso nós fazermos nossos discípulos. E a partir, irmãos, às vezes de um olhar, a partir de um aperto de mão, a partir de dizer como você está, e quando a pessoa fala ali, irmãos, você ganha um amigo, ganha uma amiga. Fazer discípulos, irmãos, tem a ver com, sabe, copiar o modelo do Mestre, Jesus. Fazer discípulos tem a ver com a relação direta de, sim, viver a palavra e na palavra. Essa semente, ela cresce. E diz o texto, Jesus está dizendo, fazer discípulos de todas as nações, e não tem restrição, não tem restrição. Domingo passado a gente recebeu, ouviu, depois eu dei carona para ele, sabe, Lucas já está de volta lá nos Ribeirinhos, lugar escondido, mas está lá fazendo, não é outra nação não, mas parece que é outro país, é outro mundo. 5 dias de barco para chegar, 3 dias. Há lugares nossos hoje, já a gente já fala de missões, é exatamente isso, que fica 15 dias de barco. Templo, não tem esse templo. Lucas me mostrou as fotos que eles estão agora desmontando o que seria a casa missionária para poder fazer em outro lugar, e já estão fazendo de madeira, tábua, coisa simples, que não tem ar-condicionado, não tem luz direito. Todas as nações, a começar, inclusive, para os mais lugares longínquos do nosso país. Então, se ir é a primeira semente, irmãos. Nós precisamos entender de que fazer, sabe, discípulos, é copiar o que o Mestre deseja de cada um de nós. Uma terceira semente é o ser, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, irmãos. De novo a reflexão que eu quero, até nas próximas semanas, e até quando nós estivermos no nosso obreiro, a gente martelar nisso no nosso coração. Não sei, talvez estruturalmente a gente precisa fazer uma obra aqui, enfim. Mas cadê nosso batistério? Quantas pessoas a Cristo, o irmão, levou no ano de 2020? Em 2021? Não nos incomoda isso? Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. O verso anterior está dizendo de batizar. Os irmãos sabem que eu sou um pouco doido em algumas coisas, algumas apenas. Mas se tivesse gente para vamos batizar uma piscina aqui, vai molhar, a gente seca depois, não sei. Meus irmãos, batizar. Ou não?
Já indiquei para vários irmãos. É um filme antigo, gente. Os irmãos podem rir de mim. Mas é um filme antigo, você vai achar no YouTube. Que ele trata um paralelo de duas igrejas. De dois comportamentos de crentes. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É um filme que talvez pelo contexto da América Latina, talvez tenha sido gravado no Chile ou Venezuela. Simples, um negócio, chega a ser até engraçado. E eu já contei para os irmãos que tem um personagem chamado Isaías Chupa-Limão. O apelido dele é esse porque ele é um cara amargo. É um camarada que não leva ninguém a Cristo. E aí é Isaías, curiosamente, o nome é esse do filme, Chupa-Limão. Você vai ver nesse filme dois paralelos. De gente boa que quer levar a igreja, para frente, mas gente que está ali atrapalhando. Meus irmãos, o texto que nós temos é um texto que todos nós deveríamos saber de cor e, como diz, e salteado. É a ordem de Jesus. E esse ser tem a ver com o ensino, tem a ver, com o olhar da cruz de Jesus. Tem a ver assim, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui sobre essa vida, porque a vida passa, quer você queira ou não. Não nos deixa isso, não nos constrange isso, não nos deixa isso com um pouco de medo. Meus irmãos, a vida plena que Jesus oferece, a vida abundante que Jesus oferece, a pregação cristã, evangélica, o evangelho genuíno, não tem a ver com ter propriedades, ter uma boa conta bancária, ter carros do último tipo, ter, não existe isso na Bíblia. O ensino é de que nós precisamos ter a vida abundante, sim, a abundância primeiro, da presença do Senhor na nossa vida, a abundância de ação do Espírito Santo e ver as ações do Espírito Santo. Se por favor alguém tem aqui resposta de oração de domingo para cá, por favor se identifique agora. Pastor, a gente orou no domingo passado, porque o Senhor está agindo no nosso meio, mas ele fica impedido, e é o profeta Isaías que diz, que os vossos pecados fazem separação entre mim e o Senhor, as suas mãos estão sujas de sangue, e a gente não consegue prosseguir, a gente não consegue nem ir, nem fazer, nem ser, porque a gente fica atravancando processos, simples até, na vida da igreja. Meus irmãos, os próprios discípulos reproduzem esse meio. Atos vai contar de que quando eles começam a pregar o Evangelho, a ensinar, eles são surpreendidos por alguns ataques. Um deles, está aí a resposta que vira tema de missões 3 vezes. É a resposta dos discípulos. Em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso é resposta diante de um ataque. E os caras estão correndo e estão pregando, estão correndo e estão pregando. Meus irmãos, a terceira semente é ser. Nós precisamos ser e parar de achar que a gente tem que ter nessa terra. Quando a gente começa, a colocar um pouco mais de evidência, o ter, eu tenho que ter, nada contra você ter. Irmão, tenha a sua vida, tenha a sua conta bancária, tenha os seus diplomas, tenha. Mas quando isso passa a ser mais importante do que o ser, ao ponto de levar outros à decisão, a batismo, a conversão, meus irmãos, estamos com um problema sério de crescimento. A semente não consegue nem germinar. Você já viu a chamada semente de um grão de mostarda? É algo minúsculo, minúsculo. E você vê o efeito que ela faz. Nós precisamos começar a construir. Quem sabe, sábado agora, dia 13, Projeto Esperança, a partir da nossa juventude, possa ser um marco de nós atrairmos para cá gente que mais precisa receber a palavra. Então, se isso lhe incomoda, já decida logo. Não, mas eu acho que a igreja é minha, meu lugar está lá. Afinal de contas, sou membro, sou dizimista. Está no lugar errado, tá bom? Porque a igreja precisa ser uma porta aberta de esperança para aqueles que mais precisam, inclusive nós. Isso precisa mexer com a gente. Isso precisa, depois quando eu falo, cadê o batistério? A gente vai pensar no projeto, lógico, irmão, no tempo certo. Sabe outra coisa que tem que pensar? E isso nos incomoda também, 34 anos, irmãos. Cadê a filha? Então que o Senhor nos ajude.
porque o final do texto diz que Ele mesmo estará conosco todos os dias. Isso é confortador, isso nos encoraja a prosseguirmos à frente, seguindo, sabe, porque o Senhor tem batalhado nossas batalhas. Você pode dizer, pastor, olha, tem tantas coisas que o pastor nem sabe, nem a igreja sabe que eu vivo. O Senhor conhece muito bem. Mas eu gosto de olhar para um texto, para discípulos que se entregam tanto na obra, que morrem por essa causa, e o Senhor, sabe, faz com que essa igreja fique pulverizada no mundo, porque eles se entregam e vão às últimas consequências da missão, que é pregar o Evangelho. Era Billy Graham que dizia, pregue, se possível, com a sua vida. Então, falar é até o de menos, porque o seu testemunho tem que chegar antes das suas palavras. Eu quero terminar contando um exemplo de ontem. Depois do cemitério, de dar assistência à família, a pessoa me mandou uma mensagem dizendo, tenho uma amiga que tem 2 filhos, e eu sou da igreja original tal, e falou dos 2 meninos que estão comigo em Nova Bereia. E aí chega de noite, eu tenho que vejo a cena que eu vi dos nossos jovens reunidos, e o comentário da moça era exatamente assim, conheço esses meninos desde pequenininhos, meus irmãos. Quando eu cheguei de tarde, eu abri o celular e mostrei, olha aqui o que falaram de vocês. O que é para uma mãe, o que é para uma pessoa, e eles ficam assim contentes, um sorriso largo de orelha a orelha, porque a semente que foi plantada nesses 2, passou-se anos, trocaram de igreja, trocaram de bairro, viveram crises agudas na família, mas eles não deixaram o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus estava com eles. Semente, irmão, semente que é plantada. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ver de que essa semente do ir, do fazer, do ser, irmãos, nos leve para frente, irmãos, nos leve para frente, no nome de Jesus. Reconsidere, sim, suas falas, reconsidere, procedimentos. Eu só quero terminar com o exemplo prático que eu fiz em Nova Bereia, fiz mais ou menos aqui. Eu quero pegar esse copo d'água aqui, a gente não vai orar sobre a água, não, irmãos, é só uma coisa simples. É só para você ver se não é essa realidade, já conversando com alguns irmãos, é exatamente isso que a gente vive. Antes da pandemia, independente se você pegou Covid ou não, mas para aqueles casos que pegaram, foi internado, 50% do pulmão, 60%, enfim. Você sempre quis o copo aqui. Minha visão, meu jeito. Comigo não tem isso não. 10 anos de igreja, tem minha família, tem minhas coisas, 20 anos, 40, não importa. Tem aqui, tem que ficar aqui. Você vai para o hospital, ou trata em casa, não importa. Quase morre. Morre. Sabe o que é morrer? Caixão, flores. Morrer. E para a eternidade? Volta num ato miraculoso de Deus. O Senhor restaura a saúde, a igreja celebra, amém, nosso irmão está bem, já está em casa, saiu do hospital, ou então foi curado, enfim, o Senhor trabalhou. Você volta, alguém te diz, olha, o copo, lembra que copo tiraram lá da posição, hein? Vê lá aquele negócio lá. Aí o que tu diz? O que deveria ser a nossa fala? Não. O copo está aqui. Graças eu te dou, Senhor. Graças eu te dou. Ou na outra música moderninha, que não sei o autor, eu quero é Deus. Eu quero é Deus, irmão. Mas não, 2 anos se passam e a gente diz o quê? Como é que pode? E tu quase morreu. O que faz? Tem que ser lá mesmo, aqui mesmo. Está pensando o quê? Aprendeu alguma lição? Nada. Irmãos, o convite de Jesus, a ordem de Jesus, e eu tremo com 18, que a gente leu rapidinho, infelizmente. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas a gente está fazendo ainda questão das nossas coisinhas, das nossas manias, das nossas... E esquece da ordem expressa de que eu tenho que sair anunciando
para gente que a gente nem diz que é digno de receber o Evangelho. Nós somos, outra gente não. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que essas sementes nos sirvam para crescer, irmão, espiritualmente. Para parar de algumas coisas que nos atravanca, nos deixa travado e a gente não consegue avançar. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Eu queria orar com os irmãos. Nós iremos cantar uma canção. Se você tem algum pedido de oração, você possa ficar de pé no seu lugar, apenas quem tem um pedido. Ou uma gratidão, você fica de pé no seu lugar. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos pelo dom da vida, pelo dom de ter a saúde restaurada, pela coisa simples de que nós pela manhã fizemos de levantar de uma cama, ou até mesmo de um colchão, ou até mesmo de um lugar que acolheu nosso corpo durante a noite, mas nós podemos dizer, graças nós te damos. Nós te agradecemos porque uma grande maioria de nós pôde ter um pedaço de pão, um café, e nos alimentamos de manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido fiel, porque a autoridade de Jesus continua presente, e o texto diz que o Senhor Jesus estaria presente em todos os séculos vindouros, e Ele tem pego das nossas mãos, e Ele tem nos guardado de todo mal. Conosco está irmãos, amigos, que de pé te agradecem por algo miraculoso até. De pé estão aqueles que clamam algo muito particular, muito reservado, muito íntimo, que somente Ele e o Senhor o sabem muito bem. Então, ó Deus, perdoa os nossos pecados, vem em nosso socorro, responde-me segundo o teu querer, segundo a tua vontade, que por vezes sim, e por muitas vezes nós não entendemos, mas que o Senhor o sabe muito bem. Celebramos ao Senhor, Deus, a bênção da vida, quando o Senhor tem chamado a tua presença a outros, segundo o teu querer, segundo os teus propósitos, segundo os teus desígnios. Ah, Deus, incomoda corações nessa manhã, para que as sementes que a gente precisa plantar a partir do nosso coração possam, ao ser semeadas, irem crescendo, crescendo e dar o seu fruto no momento certinho que o Senhor quer. Eterniza essa palavra no nosso coração, não nos deixa sair da tua presença, pois assim nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar? Vamos celebrar ao Senhor. Eu não pecar contra ti.
que lá vem, e nas tuas águas seguir, trazendo uma oferta agradável a ti, gratuidade toda eu não me valeu, são pratos em mim, eu não me olhos são não vejo razão pra minha vida sentir, tu és meu Senhor e assim como o povo me ao longo de tua ordem contempla, até que eu possa abrir tua glória em meu rosto, até que eu possa abrir tua glória em meu rosto, até que eu possa abrir tua glória em meu Amém? Perfeito. A tua palavra. Esconda, guarda, viva, pratique a palavra de Deus. Obrigado por terem mudado o cântico. Meus irmãos, o culto já está encerrando. Mas nós queremos ainda uma rápida assembleia, mas eu preciso fazer as comunicações. Já a irmã Luciana está vindo aqui à frente, que ela tem que fazer o terceiro aviso. O primeiro é que hoje necessariamente você precisa vir com as camisas da cores da bandeira do Brasil. Nós abrimos a campanha de missões nacionais e nós precisamos ter, além das camisetas que estão chegando de missões, que tem essa logo, hoje você precisa estar com a camisa. As cores normalmente são verde, amarelo, azul e branco. Mas se você tiver da seleção brasileira também, você pode misturar. Enfim, não deixe de vir, porque isso tem a ver com a nossa pátria, já que 7 de setembro está chegando também, e é um momento que a gente precisa. Irmãos, almoço missionário, aquele cardápio já conhecido, a irmã Delvânia já está recebendo os valores. Tem vaga ainda, irmão? Muito bem. Tem vaga no almoço, né? Você pode encomendar ainda, pode, irmã Delvânia? Então, você tem que retirar aqui na igreja esse valor módico, valor simples, e aí não deixe de procurar a irmã Delvânia já, participar com valor, e também fazer a sua encomenda. Irmão, você tem a palavra sobre o nosso leilão missionário. Fique só um instantinho em pé, já que a gente ficou aqui sentado. Bom dia, igreja. Bom dia. A paz e a alegria do Senhor no seu coração. Amém. O pastor já deu um spoilerzinho, né, que é do leilão missionário, eu queria fazer um suspense. Mas, enfim, é com muita alegria que eu estou aqui para poder comunicar à igreja que vamos começar a nossa campanha de missões nacionais e o mundo já está se mobilizando por missões e nós não vamos ficar parados. Claro que não, a Igreja Batista Jardim Santíssimo vai ficar parada? Não vai. Então vamos nos mobilizar, vamos criar estratégias, vamos nos envolver como corpo de Cristo daqui de dentro para fora. Né? E aí a gente pensou numa estratégia do leilão missionário. Teremos um leiloeiro profissional com martelo e tudo. Não é brincadeira, gente, é sério. É com alegria, mas é sério. O negócio está ficando bom. E aí, dia 2 de outubro, estaremos fazendo esse leilão. Uma tarde alegre, uma tarde de confraternização, uma tarde de comunhão com os irmãos em prol de missões. Então, se você tem um dom, né, algo artesanal que você faça, aquela comida gostosa, aquele bolo, aquela torta, né, ou, não sei, aquele dom que Deus te deu, faça a sua doação. Nós estaremos leiloando no dia 2 de outubro, às 4 horas da tarde. Aquele que não tem como doar, vem para participar, vem para confraternizar, vem para estar em comunhão com a igreja e ver o movimento do corpo de Cristo. Amém? Então se prepara, vai se organizando para a gente poder fazer uma festa bem bonita para aqueles que estão lá esperando para ser alcançado pela palavra do Senhor. Amém? Então está dado o recado, você já tem um compromisso marcado na sua agenda, é um sábado, dia 2 de outubro, às 4 horas da tarde, nós estaremos aqui reunidos como corpo de Cristo, trabalhando para a obra do Senhor. Ao longo do mês a gente vai continuar falando sobre isso, mas
Vamos começar o leilão com um valor bem simbólico, né? De acordo com aquilo que for chegando. Pode ser coisa usada? Pode, desde que esteja em bom estado, funcionando, porque apesar de ser um valor simbólico, há um valor que vai ser pago. Então a gente precisa oferecer também uma mercadoria, né? Que abra e encha os olhos daquele que vai comprar. Então, assim, estamos nos mobilizando e a gente conta, a comissão que está trabalhando com missões conta com a ajuda de toda a igreja. Amém? Vou nem falar para os irmãos quem vai ser o aleluia, mas é um esforço, irmãos da igreja, é uma coisa tão boa, que tem almoço, tem leilão, a gente oferta, isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? A gente oferta e a gente também participa, então não deixe de participar. Meus irmãos, antes da bênção eu queria projetar esse versículo, e nós, após a bênção, nós temos o cântico, e aí os irmãos membros já se ficam, não acredito que vai demorar muito a assembleia, só um relatório, uma decisão sobre o processo. Mas eu queria dividir, compartilhar com os irmãos, como eu tenho feito já há algum tempo, já há algumas semanas, acho que já vai para um mês, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para administrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tito, inspirado por Deus, no primeiro século da igreja, está escrevendo isso para a igreja. Algumas coisas a gente pode dizer, e que muitas das vezes a sã doutrina ela é conturbada, ela é questionada por aqueles que contradizem a palavra de Deus. Nosso esforço como igreja, como irmãos e irmãs, é que sim, irmãos, que a gente retenha firme a fiel palavra. Isso dá trabalho, isso tem a ver com vida nas mãos de Deus. A única maneira da igreja avançar, nós acabamos de cantar, é reter a palavra, é guardar a palavra no nosso coração. Dá trabalho ser cristão, dá trabalho ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas retenha fiel a palavra, não negocie a sua fé, porque a Bíblia está dizendo para a gente convencer os contradicentes, e está escrevendo para dentro da igreja, a gente tem que estar na palavra. Amém? Alguns colocam a mão no seu coração, outros estendem a sua mão. De um jeito ou de outro, nós estamos pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, porque Ele é fiel e as suas misericórdias não têm fim. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, superabundante graça, e as consolações do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, seja com todos nós, com todos os amigos, com todos os nossos irmãos, com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, não somente hoje, mas para todo sempre, e toda a Igreja do Senhor diz amém, amém. Deus te abençoe. Celebremos ao Senhor. Verde e amarelo, hoje à noite, a abertura da nossa campanha. Deus nos abençoe. Palavra, pastor.